Apesar da natural paralisação nesses dias aí de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, o campo político no Tocantins continua em movimento. Especula-se nos últimos dias a possibilidade do presidente do Legislativo, Amélio Caires, compor com o governo do estado, ou seja, participar do governo do estado e, evidentemente, da chapa de Laurez Moreira para o governo no próximo ano. Amélio poderia ser uma indicação a vice. Repito, isto é só especulação que corre nos bastidores, mas que tem um pouco de fundo de verdade nisso tudo. Aliás, a política é para isso mesmo, é para conversar, né? E tanto o Laurez como o Amélio são dois homens adultos, né? E a política no estado é uma política que tem amadurecido e muito. Agora, do ponto de vista pragmático, para viabilizar uma composição dessas, ter-se-ia, evidentemente, os motivos. Primeiro, evidentemente, que eu citei, a questão da chapa majoritária do próximo ano. E segundo, para fortalecer essa chapa, ter-se-ia que levar adiante o afastamento definitivo do governador afastado, Vanderlei Barbosa, ou seja, retirar, por intermédio de impeachment, o governador afastado do caminho. E isso depende exclusivamente do presidente da Assembleia, Amélio Caires. Ele tem que abrir o trâmite de qualquer desses 6 pedidos de impeachment para poder processar e julgar Vanderlei Barbosa por esse crime aí de natureza política, afastar o governador em definitivo, não é verdade? O Amélio, como é notório, exerce liderança, sim, sobre quase metade dos deputados estaduais. Ele fez um trabalho político interessante no Legislativo e, do ponto de vista fiscal, o Legislativo cumpre, sim, a lei de responsabilidade fiscal. É uma administração que foi o poder que aumentou em menor valor as despesas com salário do próximo ano, só 4%, enquanto os demais poderes aumentaram acima de 10%, alguns em 15% de acréscimo. Então, o Amélio tem todo o handicap para entabular uma negociação dessa. O que inviabiliza, o que pode inviabilizar é a sua aliança com o Vanderlei Barbosa, ou seja, uma aliança que transcende até o momento a questão meramente política. O Amélio é amigo de Vanderlei, então para o Amélio participar de uma chapa com Laurez Moreira, ele teria que necessariamente conversar com o Vanderlei Barbosa sobre este assunto, algo que seria perfeitamente possível, né? O Laurez, aliás, no ano passado, na eleição para prefeito de Palmas, uma das justificativas que ele deu para não assumir a candidatura de Eduardo Siqueira no primeiro turno, quando Eduardo mais precisava tanto do apoio do vice-governador quanto do tempo de TV do PDT, então partido de Laurez, o Laurez argumentou que não poderia fazer isso com Vanderlei Barbosa, ou seja, ele não queria causar mais atritos com Vanderlei Barbosa, que por seu turno estava completamente rachado com Laurez Moreira, ou seja, Laurez não estava rachado com o Vanderlei, mas Vanderlei estava rachado com Laurez. Então, esse foi o comportamento de Laurez no ano passado. Então, isso significa que Laurez não está tão distante assim de Vanderlei para que não possa dele se aproximar novamente, apesar de o seu projeto político estar linkado definitivamente no afastamento de Vanderlei Barbosa do cargo, e o seu projeto político depende também disso, ou seja, o Laurez, uma coisa é Laurez disputando o governo do estado fora do cargo de governador, a outra coisa, bem diferente, é Laurez disputar o governo no cargo de governador do estado. Laurez tem feito um bom trabalho à frente do executivo nesses 2 meses e meio, e merece sim disputar o governo. Agora, essa composição se pode beneficiar ambos os lados do ponto de vista pragmático, porque evidentemente que haveriam arestas, como é que Laurez iria explicar
ter na sua chapa o Mamélio, que era o baleado do primeiro time de Vanderlei Barbosa. Então teria que explicar essa situação, que evidentemente contaminaria um pouco a chapa, dependendo de como o Laurenti trataria essa situação. De qualquer forma, o fato está aí colocado, estão discutindo isso nos bastidores, não é nada definitivo, por enquanto não se sabe o pensamento de Laurenti nem de Amélio sobre esse assunto, mas é um dos fatos que deve marcar esse final de ano e o início do próximo ano, devido à grandeza das figuras envolvidas na sucessão de 2026.